Do Senhor, queridos, este momento estaremos meditando em um assunto de suma importância e que durante anos tem gerado muitas polêmicas na TV brasileira e também nas redes sociais. Então eu quero neste momento trazer este assunto aos meus irmãos, amigos, que estarão nos acompanhando através deste canal do YouTube, e que o eterno Deus te abençoe. Quero já deixar claro aqui que o meu objetivo não é de maneira alguma trazer aqui a você um desconforto e nem tampouco criticar o que você acredita. Não, eu acredito que cada um tem o seu pensamento, eu acredito que cada um segue aquilo que crê e eu respeito isto. Mas, porém, não aceito algumas doutrinas, alguns ensinamentos que a gente escuta e vê por aí. Mas isto não muda a respeito de te aceitar como meu irmão e também pedir para que o Senhor te abençoe e que nós possamos um dia vivermos juntamente na eternidade adorando ao Senhor. Porque eu creio que concernente doutrinas e interpretações bíblicas, o nosso objetivo é o céu de glória, é servir ao Senhor nosso Deus. Isto é o que eu acredito. Então nós estaremos neste exato momento colocando aqui em pauta um assunto e já quero deixar claro aos irmãos, você tem a sua escolha de acreditar no que você bem quiser, mas o meu objetivo é trazer aqui um material ao seu coração que possa tirar as suas dúvidas e que no final deste estudo, desse mini estudo, desta primeira parte e da segunda parte que estará disponível aí no nosso canal do YouTube, você possa ter um exemplar em sua mão de conhecimento e tirar as suas conclusões. Amém? Que Deus te abençoe. Então vamos lá para o nosso assunto. A pergunta é: qual dia deve ser observado? Sábado ou o domingo? A questão é: qual dia você tem observado? O sábado ou o domingo? Eu já quero deixar claro aqui, porque no meio adventismo do sétimo dia, o dia em que eles selecionam para a santificação e para a adoração é o dia de sábado. No meio pentecostal, entre aspas, o dia de ser observado é o domingo por questão da ressurreição de Cristo Jesus. Porém, eu não estou a favor nem dos adventismos do sétimo dia e nem tampouco do rumo pentecostal a qual eu faço parte, que crê que o dia de ser observado é o domingo. Eu não creio. Até porque, pelo que eu conheço e vou mostrar à luz da Bíblia Sagrada aos irmãos, tanto o sábado foi para uma nação, para um povo, como também não encontramos nenhum mandado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nem tampouco nenhuma ordenância dele a respeito que os crentes ou os cristãos venham a observar o dia de domingo, porque será o dia da sua ressurreição. Não vejo nenhuma pauta, nenhum restauro bíblico para que nós venhamos a observar tanto o sábado como também o domingo. Por quê? É o que nós vamos ler a partir de agora, porque o sábado foi para uma nação, não para nós hoje. E o domingo também não é uma ordenância para hoje, para que nós, e nunca foi para nenhum momento, né? Assim como o sábado foi para uma nação, o domingo não foi para nenhum momento, para nenhuma nação, para nenhum povo, a ser sexta, sábado, domingo. Todos os dias é dia de santificação, é dia de estar preparado para a vinda de Cristo e para o arrebatamento da igreja. A questão é: o que aconteceu no livro do Gênesis, quando o Senhor, nosso Deus, ele cria todas as coisas? A Bíblia diz que no sétimo dia ele santificou o dia de sábado e descansou. Agora eu quero chamar a sua atenção porque a Bíblia
ela é escrita em três linguagens: linguagem alegórica, literária e figurativa. Nós precisamos conhecer essas três linguagens para termos uma compreensão e uma interpretação correta a respeito das Escrituras Sagradas. Ora vista que, se você analisar o que acabamos de pronunciar sobre o Deus ter santificado o dia de sábado e também ter descansado, na verdade o objetivo de Deus no santificar o dia era nada mais, nada menos do que um projeto já para com a nação israelita, para com o povo judeu ou para com o povo de Deus, para trazê-los a um momento de adoração. E também, quando a Bíblia fala que ele descansou, na verdade nós sabemos que Deus, ele não se cansa, até porque ele é espírito. O que traz o cansaço para o ser humano, para o corpo humano, é a matéria. Então, Deus não tem como se cansar, porque ele é espírito. Então, isso já é uma linguagem figurativa a respeito deste assunto de Deus descansar, porque, na verdade, o projeto de Deus era trazer o povo para um dia de adoração, porque ele já sabia, já conhecia o coração do povo e sabia que ia ser um coração duro. Então ele queria trazer o povo para um momento de adoração e também para um dia de descanso do trabalho secular, do trabalho a qual trouxesse o cansaço físico para as suas vidas. Então esse era o projeto de Deus. Agora a pergunta é: para quem foi a guarda do sábado? É isto que eu quero chamar a sua atenção e quero convocar você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 31. Por gentileza, me acompanhe na Bíblia, não fique só ouvindo, para que você possa ter um amplo conhecimento da palavra de Deus. Êxodo 31, versículo de número 15, 16 e 17. 6 dias se fará obra, porém, o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então analise, a Bíblia vai nos dizer, versículo 16, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Era para o povo de Israel. Aí o versículo 17, observe que o 16 é uma ordenância. Deus está ordenando, guardará, pois, o sábado os filhos de Israel. Ordem total de Deus para a nação israelita. Aí o 17 vai dizer, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, para o povo de Israel, não para nós nos dias que hoje estamos vivendo. Então é preciso nós compreendermos este versículo, esta afirmação. Então, quando nós vamos agora observar com clareza a respeito deste assunto, eu preciso que você dobre a sua atenção. Por quê? Porque existe um certo conhecimento a respeito deste assunto que, se você não dobrar a sua atenção, você não vai conseguir entender o que Deus quer falar. Porque o que nós vamos observar a partir deste momento, já ficou claro que a guarda, a observância e a ordenância do sábado foi para o povo de Israel. Quando nós vamos observar o povo de Israel no seu dia a dia, nós vamos entender que o povo não obedeceu. O povo não guardava as leis a qual Deus dá a Moisés para o povo de Israel. O povo nunca observou. E com essa atitude, a Bíblia vai nos provar e nos mostrar que o próprio Deus aniquilou os sábados, ou a guarda, a observância do sábado. Antes de lermos este versículo, aí você me pergunta, mas o sábado está relacionado dentro dos 10 mandamentos. Eu já quero deixar claro para você, tudo que é
tudo que é moral permanece até hoje. Mas o cerimonial, que está incluído o sábado, cessou e acabou. O próprio Jesus disse: outro mandamento vos dou: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Agora vamos comprovar, à luz da Bíblia, o momento em que Deus aniquilou essa ordenância para com o povo de Israel sobre a guarda do sábado. Analise comigo Isaías, capítulo de número 1. Você precisa nos acompanhar para entender o que a Bíblia verdadeiramente fala. Porque uma coisa é você ler aqueles livrozinhos que você ganha. Outra coisa é você observar o que a Bíblia diz. Amém? Capítulo de número 1 de Isaías, versículo de número 13, que diz: não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, plural, não é somente o sábado semanal, nem o sábado mensal e nem o sábado anual, não, de forma alguma, está no plural, os sábados. Observe, vou ler novamente: não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, plural, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Então aqui o próprio Deus, ele está aniquilando a questão da observância do sábado. Aí você me pergunta, mas tem outro versículo que prove isto, que Deus também aniquilou? Sim, Oséias capítulo 2. Abra sua Bíblia, Oséias capítulo 2, versículo de número 11. Vamos ver o que diz Oséias. Profeta Oséias, capítulo 2, versículo de número 11. Olha o que diz: e farei cessar, ou seja, acabar, todo o seu governo, e as suas festas, e as suas luas novas, e o seu sábado, plural, seus sábados, e todas as suas festividades. Ou seja, tudo que é cerimonial cessou. Observe que aqui está: e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. Tudo relacionado à área cerimonial foi aniquilada, inclusive os sábados. É bom que você observe este detalhe aqui. Então, eu quero agora chamar a sua atenção para o que nós iremos observar agora em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 5 em diante. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 12. Mateus, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, querido. Mateus, capítulo 12, versículo de número 5 e 6. Olha o que diz aqui. Vamos lá. 5 e 6. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Versículo 6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Versículo 7. Mas se vos soubeste o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Versículo 8. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então analise comigo. Jesus aqui chama a atenção dos que ali estavam, porque o versículo de número 1 do capítulo 12 vai nos mostrar o porquê desta pergunta de Jesus. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Porque os
escribas, eles e fariseu, eles são observadores da lei. Então, ao ver os discípulos colher espiga, ignoraram Jesus, porque não era permitido, por conta da lei entregue a Moisés. Então, eles entendiam que ainda era válido a guarda e a observância do sábado. Aí Jesus vai mostrar para eles: vocês não leram? Vocês não observaram o que aconteceu? Quando aqui ele vai nos mostrar no versículo de número 5, ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Observem, se na verdade a guarda e a observância do sábado estivesse em pauta nessa época aqui, em que Jesus cita os sacerdotes violando, você sabe as consequências que eles iriam passar. E por que não passavam? Porque o próprio Deus já tinha violado. O próprio Deus já tinha aniquilado, porque eles violavam, eles não praticavam. Então o próprio Deus aqui aniquila. Então Jesus vai dizer: até do sábado eu sou Senhor. Jesus estava dizendo: eu sou maior do que o sábado. Então você precisa entender isto, que nos tempos passados, nos tempos em que Deus dará a lei para Moisés passar para o povo de Israel, você não vai ver ninguém cumprindo. Por quê? Porque eram desobedientes, não cumpriam, e por não cumprir, por isso que o próprio Deus aniquilou a ordenância, o pedido que fez para com a nação de Israel a respeito da guarda do sábado. Mas vamos agora aqui para o livro de Marcos capítulo 2, vamos ver o que diz Marcos capítulo 2, e o versículo 27. Entre tudo isso que eu estou passando para vocês, isso é o básico. É por isso que eu falo, é um mini estudo, é um básico para vocês. Só para tirar algumas dúvidas e algumas conclusões que talvez você tenha dúvida. Marcos 2, e o versículo de número 27, e depois leamos o 28. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Versículo 28. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Percebeu? Vou repetir. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então estão invertendo, estão fazendo hoje, alguns aí, do sábado uma idolatria. Isso é uma coisa muito séria e perigosa, porque os idólatras não herdarão o reino dos céus. Agora vamos para João capítulo 9. João capítulo 9, já chegando já na conclusão. João capítulo de número 9, dessa primeira parte. João capítulo 9 vai nos mostrar algo muito interessante. Por quê? Porque a Bíblia ela vai nos mostrar com clareza Jesus operando milhares, dezenas de milagres no dia de sábado. Vários milagres, vários acontecimentos. Teve dia de sábado que Jesus curou várias pessoas. Então por isso que eu cito milhares de milagres. Aí eu já vi pessoas que dizem que observa a questão da guarda do sábado, que eu não consigo entender o porquê que observam isso, se foi dado para uma nação, mas tudo bem. E eles afirmam que o que Jesus fazia era comum, o que Jesus fazia, podia fazer porque era milagre. E eles afirmam em dizer que o operar milagre não é um trabalho, e na verdade é. O trabalho não só é material, mas o trabalho também é espiritual. Por isso que Jesus, naquele momento em que ele cura o paralítico, ele diz: toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico é curado, o milagre acontece, ele pega a sua cama, e quando o povo vê ele caminhando com a cama, fala: não pode, porque hoje é sábado. Aí disse: bom,
Eu fui curado e ele mandou que eu levasse a cama. Porque o próprio Jesus, ele nunca observou o sábado, porque ele sabia, entendia que o sábado foi dado para o povo e não para todo o mundo, para toda a existência de vida. Foi para uma nação. É isso que você precisa entender na Bíblia. Existem coisas na Bíblia que é para o povo e não generalizando todo o mundo. É bom que você entenda isto. Aí alguém diz que não, mas milagre pode operar porque não é trabalho, mas Jesus fala que é trabalho. Marcos capítulo de número 9, quando se trata da cura de um cego de nascença, olha o que diz o versículo 4 do capítulo 9, versículo 4, diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, Jesus está afirmando que a obra espiritual também é um trabalho, não deixa de ser um trabalho. Então, se o sábado fosse algo para ser observado ainda, Jesus não faria nenhum tipo de milagre. Jesus não tinha mandado o paralítico levar a cama. E por esta razão, eu vou provar na Bíblia que Jesus nunca guardou sábado e nunca observou sábado. Por esta razão que diz o versículo 16 do capítulo 9, olha o que diz: então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Irmão, isso é muito sério. Eles diziam que Jesus não era de Deus, porque não guardava o sábado. Eles nem tampouco reconheceram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Deus e também dizia que ele não era de Deus porque não guardava o sábado. É o que muitos fazem hoje com nós que somos pentecostais. Eles dizem que nós não vivemos a palavra de Deus. Eles dizem que nós não vamos sermos salvos. Eles dizem que nós não fazemos parte da salvação porque não observamos o sábado. Aí eu te pergunto, Jesus não observou o sábado. Jesus não guardou o sábado. Ele deixou de ser Deus? Ele deixou de praticar a palavra? Até porque a Bíblia diz que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Cumprir o quê? O que ninguém tinha cumprido. Então, tudo que precisou ser cumprido, Jesus cumpriu. Interessante que a Bíblia não mostra ele observando o sábado, porque o sábado fazia parte de algo para uma nação, para o povo. Mas tudo em que estava na lei, que é moral, Jesus cumpriu. E Jesus deixou claro isto. Eu vim para cumprir e ele cumpriu. Então, observe aqui, se ele cumpriu, ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir como diz a Bíblia. Então a Bíblia fala que ele cumpriu, mas aqui nós vemos que ele não guardava o sábado. Por quê? Porque o sábado não está dentro da lei moral, mas se cerimonial foi dada para o povo. Porque se fosse para ser guardado e observado, o próprio Jesus tinha guardado e tinha observado, porque ele não veio revogar a lei, veio cumprir. Então ele cumpriu e não guardou o sábado. Então, é bom que você entenda, não é porque fulano e Betrânio não observa o que você está observando equivocadamente, que ele não está vivendo a palavra. Nós vivemos a palavra, nós praticamos a palavra, aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Cristo deixou para nós, e estar aqui, que o próprio Jesus não guardava o sábado. Tá bem? Aí diz aqui, e dizia outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é um profeta. Aí o versículo de número 25 do capítulo 9 diz, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador não sei. Isso é o cego respondendo, o que era cego. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Então, que fique claro, a partir deste momento aqui, que o próprio Jesus, ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. E ele cumpriu, porque a Bíblia fala que ele cumpriu. E a gente vê aqui que ele não observou o sábado, porque o sábado era algo para um povo, para uma nação, e não para todos nós, ou para nós neste momento presente que nós vivemos. Amém? Aprenda isso, guarde no seu coração. Jesus foi perseguido por isto. Aí eu te pergunto, ele deixou de ser Deus? Ele deixou de ser a verdade? Ele deixou de libertar? Ele deixou de curar? Ele deixou de ser Deus? Até você que acredita na observância do sábado hoje, até você serve a Cristo,
Você acredita em Cristo? Bom, ele não guardava o sábado. Ele não observava o sábado. E ele é o teu Deus. Amém? Aprenda isto. Para nós concretizarmos a nossa participação, existe alguns versículos que alguém tentam dizer não, mas o apóstolo Paulo, ele guardava o sábado. Não existe isso no Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento você não vai ver nenhum momento, nem Jesus, nenhum dos apóstolos dando ordenância de guarda de sábado. Nós vamos ver o apóstolo Paulo ensinando aqueles fariseus e escribas o verdadeiro evangelho. Olha o que diz aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo ia para as sinagogas ensinar, mostrar a eles o verdadeiro evangelho. Paulo era um judeu, Paulo era praticante da lei judaica, mas quando se encontrou com Cristo, viu que verdadeiramente o evangelho era diferente daquilo que ele foi ensinado e instruído, e ele passou a ter o verdadeiro conhecimento das Sagradas Escrituras. E com isso ele começou a conquistar várias pessoas, como nós encontramos aqui em Atos capítulo 18, versículo de número 4, que diz: e todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos, ou seja, judeus e gregos se convertiam ao evangelho genuíno de Cristo Jesus por intermédio de Paulo. Paulo começou a instruir a verdade do evangelho. Ora vista, você sabe, você é consciente que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus rejeitaram a Cristo. E olha que eram pessoas que guardavam a lei. E olha que Moisés ensinou, Moisés deixou claro, olha, virá um profeta maior do que eu, a ele ouvirás. E eles não ouviram. Eles rejeitaram o Messias. Então, querido, passe a ter o conhecimento genuíno da palavra, assim como o apóstolo Paulo teve e passou a ser alguém liberto, porque aquele que conhece a verdade é liberto de normas, é liberto de regras, é liberto de liturgias, porque a palavra de Deus liberta de todas essas coisas. Mas para concretizarmos, eu quero agora convidar você para o livro de Lucas, o capítulo 23, e trazer aqui uma interpretação correta, porque existem pessoas equivocadamente aplicando esse texto como que as mulheres guardaram os sábados. Entenda, dentro do Novo Testamento, você não vai ver Jesus dando ordenança de guarda de sábado, e você também não vai ver ninguém guardando o sábado daqueles que andaram com Cristo Jesus e que conheceram o verdadeiro evangelho. Olha o que diz aqui Lucas capítulo 23, versículo de número 56. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Alguns pegam esse versículo para querer dizer que os discípulos observavam o sábado. Nada disso. E querem usar esse versículo como que os que caminhavam com Cristo guardavam o sábado. Nada disso. Primeiro, que aqui neste versículo não tem nada de ordenância de guarda e nem tampouco de observação de sábado, mas sim, o que acontece aqui? Era dia de sábado, e o contexto em que eles viviam, irmão, era um contexto judaico, ou seja, elas não podiam arriscar. Cristo tinha morrido, elas não podiam pegar o unguento, as especiarias e ir ao sepulcro, ou ela não podia locomover com vaso no meio da sociedade, porque se alguém visse ela carregando esse vaso, iria prender, iria até provavelmente perder a sua vida, como aconteceu com o paralítico. Observe que quando ele toma a cama, logo alguém chega em cima e fala, não pode, é sábado. Então, por elas saberem disso, que era sábado, e estavam cercadas de pessoas que ainda viviam essa liturgia, viviam essa prática, elas repousaram, é o que diz o texto aqui. E voltando elas, prepararam especiária e unguento, e no sábado repousaram, ou seja, ficaram em casa. Aí diz, conforme o mandamento. Por quê? Porque havia pessoas na cidade
que guardavam ainda, observavam o sábado. Como você viu Jesus várias das vezes debatendo, como lemos aqui agora há pouco no capítulo 9 de João. Jesus debatendo a respeito disso. Então, elas repousaram, porque elas não podiam arriscar sair no sábado. Amém? Mas esse texto aqui não fala que elas guardaram e nem tampouco que elas observaram. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você venha a praticar esta palavra, colocar ela em prática. Entenda, irmão, o meu objetivo aqui é clarear sua mente, meu querido, para o verdadeiro evangelho, que é o de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Pai, te agradecemos e te louvamos por mais este momento maravilhoso, Senhor, que o Senhor está a nos conceder. Eu sei o que muitos que estarão assistindo, alguns ficarão ainda com dúvida, outros a sua mente estará sendo esclarecida, outros não entenderão porque a sua mente está presa, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abrir a sua mente, o seu intelecto, para que eles possam entender e compreender o verdadeiro e genuíno Evangelho. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Paz e graça do evangelista Jailson ao seu coração. Deus te abençoe, querido.